E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos faça compreender a profundidade, a beleza dessa palavra, e saímos daqui hoje encorajados em colocá-la em prática. Amém? Meus amados, minhas amadas, por mais que a nossa igreja vá celebrar no domingo a festa da Assunção, como eu disse, para que toda a comunidade possa participar da beleza desta mensagem, é importante a gente saber algumas verdades, que às vezes a gente ou passa, ou a gente não memoriza, não guarda, não assimila. Nós temos algumas verdades, Todas as verdades que a igreja proclama, ela tem uma base bíblica, Eu já disse aqui várias vezes assim, que toda Bíblia é a palavra de Deus, certo? Toda Bíblia é a palavra de Deus, toda Bíblia é a palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está toda Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Por que eu começo dizendo isso? Porque a gente ouve muita gente, onde é que está na Bíblia? Aí vem os nossos irmãos, onde é que está na Bíblia? E como se a gente tivesse que provar. É como se você colocasse a palavra de Deus dentro de uma caixinha, ou seja, Senhor, eu não vejo isso aí, eu não encontrei isso na Bíblia, então o Senhor não disse isso. A gente está meio que isolando a palavra, limitando a palavra. Então toda a Bíblia é palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus, nem toda a palavra está na Bíblia, porque Deus continua falando, revelando, Por que eu digo isso? Porque muitas vezes hoje a gente recorda a Assunção. A gente não vai ler isso lá no Evangelho de Mateus, ou na Carta a Romanos, no livro Filipenses, a gente não vai encontrar isso. Que quando terminou a sua peregrinação na terra, Maria fechou seu olhinho, morreu e foi elevada ao céu. A gente não vai encontrar isso. Porém tem um monte de textos bíblicos que fundamentam esta verdade. As verdades da nossa fé. Como temos verdades sobre a Santíssima Trindade, Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus e três pessoas. Como tem verdades sobre Jesus. Jesus é verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, Deus e homem numa única pessoa. Uma única pessoa, duas naturezas, que não se mesclam, não se confundem, não se misturam, são as verdades sobre Jesus. Como também temos as verdades sobre a nossa igreja, una, santa. As verdades sobre a nossa igreja é assim. Também temos algumas verdades sobre Nossa Senhora. Quando as grandes verdades, as 4 grandes verdades sobre Nossa Senhora, que Maria é mãe ou não é mãe de Deus? Deus tem mãe? Quem? Maria. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então eu posso dizer que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Se eu digo assim, não, Deus não tem mãe. Poxa, mas então eu estou negando que Jesus seja Deus. Então quando eu digo que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Tudo em função de Jesus. Quando eu digo que Maria nasceu sem pecado, o dogma da Imaculada, a verdade de fé sobre a Imaculada, Maria que nasceu sem pecado em vista dele. Porque se Maria nascesse com o pecado original, se Maria nascesse, ia passar isso para Jesus. E se Jesus nascesse com o pecado original, ele jamais poderia ser o Salvador, porque ele precisaria ser salvo humanamente. Então Maria foi preservada do pecado original, para ser mãe daquele que deveria nascer sem pecado, para salvar a humanidade. Maria sempre virgem. A gente tem assim o conceito de biológico, o conceito de biológico, mas assim é a graça de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora, ele não violou o corpo de Nossa Senhora, não violou. Assim como o Espírito Santo nasceu e fecundou no ventre sagrado de Nossa Senhora, Maria também concebeu na sua virgindade. Então Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. É belíssima a explicação, é belíssimo o significado desse dogma.
E a outra verdade de fé foi proclamada recentemente, Pio XII, 1954, né? Terminando a sua peregrinação de fé aqui nessa terra, Maria foi elevada, assunta ao céu, como aquele prêmio. Eu costumo sempre dizer, aliás, não sou eu, o catecismo, é a nossa igreja, existem somente duas pessoas que já estão assim usufruindo a ressurreição da vida eterna. Duas pessoas, quem? Jesus e Maria. Nós, porque Maria foi elevada ao céu, ela está ressuscitada em corpo e alma, ela está no céu em corpo e alma. Nós, quando a gente morre, o nosso corpo fica, a nossa alma vai ser julgada, vai aparecer o julgamento individual de cada um, ótimo, vai ser o julgamento de cada um, mas vai ser individual, né? Ou a gente vai para o céu, ou a gente não vai para o céu. É ali que acontece. Indo para o céu, a gente precisa se purificar. Que lugar, que dimensão que é essa da purificação? Purgatório. Precisa se purificar para entrar no céu. E aí o que acontece? Esperando a ressurreição no último dia, para que quando acontecer a ressurreição no último dia, o nosso espírito, a nossa alma vai se unir a um corpo, vai se unir ao nosso corpo glorificado. Aí sim é a consumação de tudo, aí sim é a vida eterna. Maria e Jesus já estão lá, e a verdade desse dogma nos ensina isso. Ou seja, Maria antecipa aquilo que nós queremos. Celebrar a Assunção de Maria, minha gente, é antecipar aquilo que nós queremos. Um dia estar com Deus. Por isso que o objetivo da nossa vida é nos unirmos a Jesus aqui, fazer de tudo para depois nos unirmos a Ele no céu, para toda a eternidade. E quando a gente recorda, hoje, né, os 790 anos da fundação da nossa ordem, a gente recorda, o Evangelho falou assim, quem não se fizer pequeno, né, quem é o maior é aquele que quando Deus olha a humildade, quando Deus olhou a sua humildade, a humildade dessa serva, e foi no olhar da humildade dessa serva que veio a grandeza de Maria. É assim que Deus quer olhar de cada um. Por isso que Maria vai dizer do seu Magnífica: derrubou do trono os poderosos, né, os soberbos, os arrogantes, mas elevou os humildes. Quando a gente vê os 7 fundadores lá em Florença em 1233, gente, eles não eram pouca coisa. Eles eram pessoas de sobrenome, pessoas importantes, influentes na sociedade, pessoas de nome. Se conheciam, participavam de uma confraria de Nossa Senhora, se gostavam, rezavam juntos, eram devotos de Nossa Senhora. Quando eles viram uma sociedade em pé de guerra, briga política, briga de partido, briga familiar, enfim, abandonaram tudo, deixaram as suas famílias com posses também para não abandonar, e o resto distribuíram aos pobres, e se retiraram, se fizeram pequenos à luz do Evangelho. Quem quiser ser o maior, seja o último, o servidor. Se fizeram pequenos, e essa família, né, saíram das suas casas luxuosas e foram morar assim numa montanha, no meio de grutas. Eu preparei um documentário, né? Eu até vou pedir depois, assim, a gente vai colocar no final de semana o link do documentário que eu preparei lá, mostrando aonde esses 7 viviam, as grutas no meio de escavações no meio de uma montanha, pobreza, uma entrega, porque eles encontraram a pérola preciosa, o tesouro escondido, encontraram Jesus. É se fazer pequeno. E a gente, no dia a dia, a gente quer fama, a gente quer glória, a gente quer poder, a gente quer status, a gente quer reconhecimento, a gente quer isso, né? Quando na verdade a gente tem exemplos de homens que se fizeram pequenos, e por se fazerem pequenos, são grandes no reino de Deus. Então que hoje o exemplo desta grande verdade de fé, que a gente celebra e vai celebrar, vai nos preparar até o domingo para a gente celebrar. Maria antecipa, por isso que eu disse no início da missa, que hoje é o dia de Maria, é o dia do encontro, é o dia do céu, é o dia que o céu se abre, o dia que ela entra, o dia que ela vê Deus, o dia que ela vê Jesus, o dia que ela vai morar. Meu Deus do céu,
como antecipação da nossa também missão, da nossa vocação, da nossa entrega e da nossa volta para a casa do Pai. Que seja uma volta bem preparada, não no orgulho, na arrogância, mas seja uma volta traçada e tecida naquilo que vale a pena, naquilo, o amor, a simplicidade dos 7 santos, de São Peregrino, de todos os outros santos e bem-aventurados que temos em nossa família, e acima de tudo, da humildade de Nossa Senhora, a serva do Senhor. Por isso que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor olhou a humildade de sua serva. Amém.